Olá, muito bem-vindo a mais uma entrevista exclusiva do Fator Político BR. Eu sou Catiúcia Sotomayor e converso hoje com o parlamentar José Medeiros, eleito pelo estado de Mato Grosso. Obrigada por falar conosco mais uma vez, deputado. Uma satisfação estar aqui com vocês. Deputado, eu gostaria de aproveitar a sua presença e o seu tempo para a gente falar sobre pautas atuais e polêmicas que precisam de uma análise eloquente e efetiva. Claro que a gente começa com a relativização do terrorismo por parte da esquerda a partir da violência cometida pelo Hamas contra Israel. São muitas contradições no posicionamento, inclusive, do governo, que não cita nem chama a organização criminosa que está sequestrando e matando civis desde o dia 7 de terrorista. Deputado, eu gostaria de ouvir do senhor. Terrorismo também é relativo agora? Você sintetizou tudo. A esquerda, ela tem esse costume, não é de hoje. Eles acusam os outros do que eles são, né, e do que eles fazem. A grande verdade é que eles, principalmente aí eu vou citar o PT, porque a esquerda se resume ao PT aqui no Brasil. O resto são os puxadinhos, que eles terceirizam ali. Aí tem PSOL, tem os compartimentos. É importante a gente fazer essa contextualização para entender o que é o PT. PT é os seus partidos aliados, a MST, MTST, esses movimentos aí, vários sindicatos, é o grande PT. Fora o aparelhamento dentro de universidades, instituições e órgãos. Então, é essa metástase entranhada na vida do Brasil. E eles têm, com esse poder de capilarização nos meios de comunicação, no meio judiciário, no meio do Ministério Público, ou seja, em todos os órgãos da sociedade, é muito fácil para eles transformar a essência de uma coisa numa outra coisa. Então, basta eles dizer que aquilo não é tal coisa que, pronto, já sai aí, por exemplo, a gente vê na imprensa, vou citar aqui, nós não somos baú mesmo, vamos abrir aqui. A CNN, a Globo News é praticamente uma caixa de amplificação dos pensamentos do governo e do PT. Então, eles pegam uma coisa como 8 de janeiro, em que tinha velhinhas, crianças, cadeirantes, uma passeata pacífica em Brasília, e que depois evoluiu para um quebra-quebra de alguns, porque se você comparar o público que já foi às ruas, vamos pegar o 7 de setembro, ou mesmo e você pegar a proporcionalidade de gente que invadiu os órgãos ali, são algumas pessoas. E aí eles pegam uma coisa daquela e transformam em terrorismo. E aí eles pegam os fatos que ocorreram agora em Israel. Você nota que grávidas, crianças, jovens, quem eles foram passando pela frente foram matando, e eles deixaram só numa rave, numa festa, mais de 200 corpos. E aí eles dizem, relativizam isso aí e chamam de combatentes do Hamas. Eles praticamente romantizam, e aí eles pegam a causa palestina, que não tem nada a ver com a causa do Hamas. É importante que a gente separe isso. Os palestinos, o próprio Israel tenta negociar, tenta conversar, mas os palestinos são reféns dessas quadrilhas. Eu disse na tribuna da Câmara, o Hamas está para a Palestina, assim como o PT está para o Brasil. Em que aspecto? No aspecto de que, qual é o objetivo do Hamas? Dinheiro e poder. Qual o objetivo do PT? Dinheiro e poder. E é por isso, talvez, né, que eles se dão tão bem. Note que quando Lula foi preso, a presidente do PT colocou daquele lenço que o Yasser Arafat costumava usar, que eu não sei como é o nome daquele lenço,
mas para fazer, e deu uma entrevista à Al Jazeera, praticamente implorando. Quem tiver oportunidade, pegue no YouTube e assista aquela entrevista dela. Praticamente implorando que viessem para cá ajudar o PT, ajudar o Lula, ajudar a soltar o Lula. Na época, eu entrei contra ela no Conselho de Ética, porque eu achei aquilo um absurdo dos absurdos. Pois bem, então agora nós estamos vendo que eles estão tentando sair fora dizendo o seguinte, todos eles, todos os jagunços, toda a turma do PT e os jagunços já conhecidos da mídia. E aí eu cito aqui, por exemplo, não vou citar nome para não dar ibope para eles, mas tem um aí que fala, que está em órgãos como Bandeirante, outros estão no UOL e por aí, eles escrevem todo dia, assim, eu condeno o Hamas, mas tem sempre um mais. Gente, nunca, nesse caso, a pessoa que quer ser decente, que quer ser minimamente gente, ele não tem que dizer mais nenhuma. O Hamas é um grupo terrorista e tem que condenar. Aí como é que o PT se compartilha? O PT, como instituição partidária, diz, olha, nós somos contras e tal, papapá, parará, mas... E aí, eles estavam... Ontem caiu a máscara deles na Câmara. Sabe o que aconteceu? Combinado no Colégio de Líderes que íamos votar uma moção de repúdio ao que aconteceu, ao terrorismo e tal, né? E aí tá tudo combinado, que ia votar, não precisava nem ser nominal, ia ser em Globo e tal, parará. Sabe o que o PT fez? Enfiou um requerimento de repúdio, não ao Hamas, de repúdio a Israel. Gente, tem cabimento um negócio desse? E aí virou, obviamente, a sessão foi até suspensa, porque aí virou bagunça, né? E alguns deputados até passaram a chamar eles de tchutchuca do Hamas, outros de condena o Hamas. Eles não condenam o Hamas. Eles não condenam o Hamas. Essa é a grande verdade. E vamos relembrar. Eles sempre costearam o alambrado com essa turma. Veja aqueles terroristas que sequestraram a Abílio Diniz. Por muito tempo nós falamos da ligação do PT com aquele povo. Eles negavam. Aí um dia, espontaneamente, o Lula, numa entrevista, falou: eu fui num dia 31 de dezembro, ou 24 de dezembro, uma coisa assim, sei que era final de ano, insisti com o Fernando Henrique, aquele pessoal tinha que ser solto, não fazia mais conta. Quer dizer, o Lula foi lá insistir para soltar os terroristas, e soltou, ele se jacta, ele conta essa vantagem. Depois, quem não se lembra das Farc? E agora no Hamas, aconteceu um fato ontem muito estranho também. Tem um sujeito que foi para a mídia, que colocou no Twitter dele, tal de Said Tenório. Esse cara é servidor da Câmara dos Deputados, indicado por um deputado do PCdoB. E esse cara está fichado lá na comissão das pessoas com deficiência, com um saláriozinho de 20 mil reais, e quando você olha a rede social do cara, ele é aquele cara, ou ele é simpatizante, a gente já sabe que ele é do Hamas. Resta saber agora se ele não é um representante do Hamas aqui na Câmara dos Deputados. Isso aqui a gente tem que saber. E o cara simplesmente fazendo galhofa das mulheres que foram estupradas, sequestradas lá pelo Hamas. Então, eu fiz todo esse apanhado aqui para mostrar como é que o PT diz uma coisa e faz outra. O senhor também citou nas suas redes sociais a manifestação de atuais ministros do presidente Lula em apoio ao Hamas em outras oportunidades. Citou agora essa questão da moção de repúdio a Israel, e ainda ontem o MST, assim como outras organizações e siglas de ideologias de esquerda, que o senhor citou como puxadinhos do PT, defenderam os ataques do Hamas, chamando essas agressões de resistência a opressores. O senhor acha que, então, essa é uma tentativa de relacionar a polarização esquerda e direita que ocorre aqui no Brasil, já que, como o senhor mesmo disse, né, invasões e ocupações ou vandalismo no nosso país são consideradas pacíficas ou criminosas só dependendo de quem se manifesta, né? Como que o senhor vê essa aproximação?
Faz todo sentido essa aproximação do MST com esse grupo pelo seguinte: os iguais se cheiram. O MST, notadamente, nós tentamos já por muitas vezes enquadrá-los como grupo terrorista. E aí eu explico. Falo, de repente a pessoa que está me ouvindo, Medeiros, mas parei. Então a invasão no Congresso não é terrorismo e a invasão do MST é terrorismo. Eu explico. A invasão do Congresso, as vítimas foram vidraças, foram objetos. Né? Não teve atos contra a vida ali. O que acontece? O MST, na sua história, já tem muitas mortes. Inclusive, temos o caso da degola em Porto Alegre, em que um policial foi degolado com uma foiçada. Então, o que ocorre? Ali tem pessoas inocentes que estão simplesmente querendo um pedaço de terra, tem pessoas que são reféns? Tem, assim como no Hamas. Mas existem lideranças que agem exatamente como um grupo terrorista. E aí, quando vem uma tragédia humana dessa e o MST se porta ao lado do Hamas, se iguala porque a essência é a mesma. Então, é difícil a pessoa negar a sua essência. É difícil qualquer instituição negar as suas atitudes. Pode dizer uma coisa, mas a carne se trai. Então, você veja só, os ministros do Lula, se o Lula fosse um cara democrata, um cara que respeitasse a vida, ele demitiria os 2 ministros imediatamente. Mas não, o governo é umbilicalmente ligado ao Hamas. De que forma? Ora, quantos presidentes tomaram posse aí pelo mundo e o Hamas comemorou e parabenizou? O governo de Lula, assim que Lula tomou posse, assim que Lula ganhou a eleição, o Hamas parabenizou a vitória de Lula. Então, assim, é um governo estranhíssimo, ligado a coisas terríveis. Então, aqui eles tentam fugir de conversas com o PCC, mas tem lá gravações da polícia mostrando que, olha, foi pego no telefone de um grande chefe do PCC, ligações em que eles passavam mais de 1 milhão para que um advogado do PT, advogado que defendeu Dilma no impeachment, teve lá na comissão de impeachment, nós interrogamos esse advogado lá, ele fez a defesa lá da Dilma, e aí esse cara é pego com a boca na botija, entrando com ação para o PCC. Sabe para quê? Para a questão das visitas e tal. E aí eles fizeram o bypass, não diretamente ele representando o PCC, mas ele representando uma ONG e tal, e estava isso no celular do cara. Então, ó, ligação com o PCC, ligação com Farc, ligação com Hamas, e todas elas eles relativizam. Isso não, isso aí não tem nada a ver com o PCC, isso é fake news, com as Farc não temos conversa nenhuma, e aí se elege um cara das Farc, presidente lá na Colômbia. O que acontece? A primeira coisa, o cara chama de companheiro, é coisas quase irmãos. Então, as Farc, que outrora ele dizia que não tinha ligação, quer dizer, são emanados. Estão emanados com o Daniel Ortega, que apoiou claramente agora o Hamas, emanado com o Nicolás Maduro, emanado com esse cara das Farc. Então, o PT, o Brasil está na mão desse partido. Então, a gente esperar que eles tenham empatia pelo povo de Israel é tempo perdido. Quando o Lula esteve lá, isso foi histórico, o Lula não quis saber de papo com Israel. Ele foi para lá, para túmulo de Yasser Arafat. Então, essa é a realidade. O PT, queira ou não queira, ele está ligado com esses grupos, eles são simpatizantes. O PT apoiou as mortes no momento que eles relativizam essa violência, no mínimo, é matar essas pessoas por uma segunda vez.
Então, é triste que isso aconteça, é triste que nós estejamos num momento tão, tão incivilizatório. E aí... deputado, acho que... Aí, o que acontece? Vamos lá, o PSOL. Eu vi que o Boulos estava ontem na Câmara sem chão. Por quê? Porque eles, o PSOL, toda a vida bateram lata por Hamas. E agora ele está querendo passar longe, dizendo que está combatendo o terrorismo e tal, mas sabe por quê? Por causa da eleição de São Paulo. Porque ele sabe que o público de São Paulo é um público muito esclarecido, que não apoia uma coisa daquela, e ele está agora com o Hamas. Boulos, toma que o Hamas é seu. Vocês sempre bateram lata, agora assumam a postura do PSOL, que inclusive vários deputados assinaram uma carta de apoio ao Hamas, assim como os ministros do Lula aí, o senhor Paulo Pimenta Montanha e o Padilha, que eu me esqueço o apelido dele. Deputado, outro assunto que vale a gente abordar aqui é a descriminalização da maconha para uso pessoal, um tema também contraditório. O STF já tem maioria para diferenciar usuário e traficante com base na quantidade de droga encontrada. Mas como que fica a relação do consumo da droga com o comércio ilegal e a violência? Porque se a produção, a distribuição e a venda seguem dependendo de criminosos, o que tem de errado nessa conta? Está liberado para uso, mas segue sendo crime vender? É estranho isso, né? É estranho quando um país perde o equilíbrio e perde o rumo de quem legisla. Então, tem essas anomalias, porque aonde você discute isso, onde você sana esses problemas no legislativo? Nos debates do projeto, nas comissões, porque aí alguém vai fazer uma pergunta inconveniente, como essa que você fez, para o sujeito que está pondo o projeto. Fala, tudo bem, você está liberando, e aí você vai vir a droga da onde para ele fumar? Então, mas aí quando você faz a coisa numa canetada, lá num tribunal, as coisas sempre saem de uma maneira esquisita. É uma pena que o Brasil esteja com esse pêndulo da balança quebrado. Então, nós estamos lutando muito para que o legislativo volte a ter o seu papel principal respeitado. Não tem sido fácil. Agora, o que a gente sente também, você citou, eu quero fazer esse destaque aqui no tema, ainda sobre o Hamas, é que esses caras que estão batendo lata sobre o Hamas, é importante dizer que lá, traficante, não importa a quantidade, traficante, usuário, eles matam tudo. Eles matam tudo. É importante dizer também que os homossexuais, eles matam os homossexuais. Eles têm respeito zero pelas mulheres. Eles têm uma verdadeira ojeriza a todas as causas que essa gente aqui no Brasil defende. Então, eu fico pensando, como é que pode isso? Aqui eles defendem a liberação das drogas, lá esse pessoal mata. Aqui eles defendem respeito à diversidade, lá eles não querem nem saber de diversidade. Então, você nota como o discurso não é o discurso, a causa não é a causa, o objetivo dos dois é dinheiro e poder. Então, voltando ao STF, o Congresso está, inclusive, em obstrução, a Câmara está, inclusive, em obstrução, justamente por esse enfraquecimento das prerrogativas dos deputados. Os deputados não têm mais imunidade para falar e para se expressar. E também os projetos que são aprovados no Legislativo não têm a garantia de que esse projeto vai virar lei mesmo, porque essa lei, ninguém tem segurança de que ela vá vigir até que algum ministro diga que ela é válida, né? Porque o sistema hoje, para quem está nos assistindo, eu vou deixar bem claro, aprova-se uma lei lá. Aí um partideco desses que eu estou falando aí, algum puxadinho do PT, porque o PT nunca entra. Eles sempre mandam um moleque de recado. Veja que as ações contra Jair Bolsonaro são todas de um puxadinho deles aí. São todas do PDT. As ações, o trabalho sujo sempre é feito por um capanga, por um jagunço. Então, a gente aprova um projeto lá
e algum jagunço do PT entra no STF e o STF tem dado guarida. E o pior que, assim, não é o STF todo, né? É um ministro, é outro. Então, 600 e poucos parlamentares, ou seja, 81 senadores mais 500 ou seja, quase 600 deputados, quase 600 parlamentares, aprovam a matéria, e aí um ministro, provocado por um jaguncinho, acaba com a matéria toda. Isso está errado. Isso está errado. Então, o caso das drogas é bem essa realidade que está acontecendo. Agora, deputado, eu gostaria de conversar com o senhor também sobre a questão da segurança pública. O senhor citou há pouco a relação de facções criminosas com o Partido dos Trabalhadores, e o senhor comentou nas suas redes que no primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro, os líderes de facções foram desconectados nos presídios de segurança máxima e o crime sofreu um grande baque. Um dos primeiros acontecimentos no governo do presidente Lula foi exatamente a flexibilização dessas medidas. Eu gostaria de saber do senhor qual o balanço que o senhor faz da gestão petista nesse tema da segurança pública. Olha, a grande verdade é que existe uma total dissonância da realidade que é e da que deveria ser. O que acontece? Há um enfraquecimento notório do aparelho policial por parte do PT e seu discurso geral. Na verdade, eles não gostam de polícia. Então, eles gostam de uma polícia, sim. Ter uma polícia sabuja, uma polícia Gestapo para combater inimigos políticos. Essa sim. Agora, a polícia que combate o crime, a polícia que apreende drogas, que apreende armamento, a polícia que sobe o morro lá e toca o terror ali e desarticula as quadrilhas, essa não. Ela é demonizada, ela é extremamente enfraquecida. E parlamentares chegaram a entrar durante a pandemia com ação para que a polícia não subisse os morros. O que aconteceu? Durante aquele período, houve uma fortificação através de barreiras, de concretos. Tanto é que a polícia, quando foi subir no morro agora, e foi subir só por causa da morte dos médicos lá, que inclusive um é irmão da deputada Sama e cunhado do Glauber Braga, que é do PSOL. Pois bem, nesse momento, quando tem um apelo político interno, quando há um interesse deles, aí tudo bem, manda a polícia lá para trabalhar. Mas a grande verdade é que durante esse período da pandemia e muito tempo depois, a polícia ficou alijada de fazer o trabalho. O crime se fortaleceu muito. Então, eles passaram... Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, elas estão querendo sucatear, estão querendo mandar os veículos blindados, veículos que podem proteger os policiais, para a PF. O que acontece? Eu trabalhei 20 e poucos anos na Polícia Rodoviária Federal, principalmente ali no estado de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, enfim, esses estados mais afastados dos grandes centros. Existe um negócio que eles chamam de novo cangaço. Esses caras chegam lá com armamento antitanque até. Quer dizer, uma viatura simples, ela fica que nem papel diante de um armamento tão pesado. Então precisa de veículos realmente com blindagem nível muito alto para poder suportar esses projéteis lançados por essas armas moderníssimas. Pois bem, eles querem sucatear. Lá de Mato Grosso já tiraram o helicóptero da PRF. Então eles vão... E o combate ao crime na fronteira, ele é muito importante. O que acontece? Mato Grosso vinha apreendendo toneladas e toneladas de cocaína. Então, eles trabalham totalmente ao contrário do que dizem. Eles falam que prezam pela segurança pública, conversa fiada. Qual é o discurso do Lula? Qual foi o discurso que o Lula sempre fez? Eu não aguento mais ver jovens sendo presos só porque roubou o celular. Quantos brasileiros não perdeu a vida num assalto de celular, né? Então, essa romantização do crime, ela
arrebenta com a segurança pública, com qualquer projeto de segurança pública, se é que eles têm um projeto de segurança pública. Como você disse, relembrando o que eu tinha escrito, houve um planejamento de segurança pública, até mesmo antes de Bolsonaro tomar posse, que no primeiro dia ele já cortou a comunicação dessas. Então, lembre-se que no governo Bolsonaro não teve ônibus sendo queimado, não teve aquelas ordens emanadas de dentro do presídio para tocar o terror dentro de cidades. Não houve. Aí o que ocorre? Volta eles todinho com as comunicações, e esses dias eu vi uma desculpa interessante. Não, é muito importante que a gente ouça que eles tenham essa comunicação, porque só assim a gente ouve e vai combater o crime. A conversa fiada, né? Conversa fiada, o sujeito está num presídio e ter telefone, eles querem visita íntima, como se o cara tivesse num resort, né? É que nem disse o sargento Faur. Esses caras vão para lá, eles tinham que ficar punidos, eles não estão lá para fazer sexo, não. Ele falou, eu estou solto, não ando fazendo sexo assim, então, falou, a minha idade já não permite. Então, o que acontece? Eles, por exemplo, dizem que são contra a pedofilia, mas exigem, por exemplo, querem exigir que os menores tenham visita íntima. Então, é uma contradição totalmente. E eu sempre digo, não tente entender o que o PT faz, o que o governo do PT faz. Não tente entender o que eles dizem. Tente entender o seguinte, eles gostam de dinheiro e de poder. O resto, eles fazem qualquer coisa sem a menor preocupação com a lógica. Por exemplo, a lógica deles é que aquelas velhinhas são terroristas. Inclusive, uma desqualificada que bate lata para eles, porque assim, o sujeito está aqui do nosso lado. Aí ele não se dá bem com o jeito que a gente pensa, ele corre totalmente para o oposto e vai lá apoiar as barras do PT. E tem uma senadora aí, que vai ser senadora por pouco tempo, daqui uns dias ela vai ter o mesmo total de voto da Joyce, ela disse o seguinte, que o terrorismo começa com aquelas velhinhas com a Bíblia na mão, comparando as velhinhas do 8 de janeiro com os terroristas do Hamas. Então, não tem lógica nenhuma com o que eles dizem ou fazem. As pessoas que são defendidas pelas pautas deles, vale a defesa se for aliado a eles. Se não, não. Por exemplo, cadê o ministro dos Direitos Humanos? Você não vê. Sumiu, desapareceu. Milhares de pessoas morrendo, sendo estripadas lá no Oriente Médio, em Israel, e o cara sumiu, não dá uma declaração. Pelo contrário, a imagem que eu vi dele foi com esse cara do Hamas, esse cara que estava batendo ele do lado com a foto junto com o cara do Hamas aqui, o simpatizante do Hamas. Aliás, o Padilha também tirou foto com esse cara, até importante, se vocês tiverem essa foto, depois vocês mostrarem para que o público veja a ligação desse governo com esses grupos. Deputado, para a gente concluir um pouco a nossa conversa, que já está ótima, mas a gente tem que te dar o seu tempo de volta para voltar para a Câmara, mas de qualquer forma, é o que o senhor falou, né? Que tirar esses poderes da polícia acaba a tendência a gerar muito mais insegurança. Mas o que a gente queria falar agora é sobre um ponto importante também, que é a saúde de Lula. Um idoso de quase 80 anos, ele tem 77, fez a cirurgia de colocação da prótese no fêmur, e segundo o Palácio do Planalto, agora a agenda presidencial e a agenda presidencial presencial no Palácio da Alvorada vai ser ampliada nos próximos dias, porque ele já está cicatrizado. Esse procedimento foi no final do mês de setembro. Eu tenho 46 anos, sou uma pessoa saudável, eu me lembro de que quando eu tirei a vesícula, há uns 2 anos, eu fiquei muitos dias indisposta, me recuperando. Esse retorno acelerado teria alguma justificativa, se é que ela vai se concretizar mesmo? Primeiro, esse imbróglio todo é muito preocupante, que quem assumiu não foi o vice, né? Quem assumiu foi a primeira-dama. Isso é um absurdo. A primeira-dama ela pode ter inúmeras funções, mas não usurpar a função de vice-presidente da República. E ele deixou bem claro, ela passou a assumir essas funções, ela foi no Rio Grande do Sul, representando ele, ou seja, quem representa o presidente da República na sua falta
é o vice-presidente da República. Mas agora eles inventaram essa figura da vice-dama, né? Então eu não sei em que posição que fica o Geraldo Alckmin, se sei lá, temos que pensar um título para essa nova posição encontrada aí nesse arcabouço político que o Lula montou. Em relação a essas agendas, o Lula é balanga-beiço, ele dá essas declarações, mas a grande verdade é que ele está, nesse momento, vamos dizer assim, recluso, mas ele faz qualquer coisa aí para poder estar passando vamos dizer assim, aquelas falas que ele fazem bem à la Dilma, né? Então, eu não creio que ele vá fazer uma agenda de trabalho, porque ele não trabalha, ele não gosta de trabalhar nem quando ele está são. Agora que ele está doente, ele vai querer trabalhar? Ele vai dar uma declaração ou outra ali, receber a visita de um ou outro, mas trabalhar, eu não se iludam que isso não vai acontecer, não. Aliás, ele não começou a trabalhar ainda, o governo dele não começou a funcionar, ele tem vivido de cortina de fumaça. Viveu de Bolsonaro até agora, viveram um tempo de Marielle, depois viveram um tempão sobre os fatos de 8 de janeiro, depois é Bolsonaro. Quando vem uma crise, eles arrumam uma operação aí para cima de alguém de Bolsonaro. Então, agora ele vai viver bastante tempo sobre esse evento lá de Israel, e ele vai tocando para ver se consegue tampar o sol com a peneira, que é o grande, que quando os brasileiros acordarem, que é o grande problema da economia que está arrebentada. Então não se engane, ele não trabalhou até agora, não vai trabalhar agora durante o período da doença, e vai continuar escondendo, enquanto puder, o que está acontecendo na economia. Que quando descobrirem, vai ver que a coisa vai estar pior do que no cenário Dilma. Deputado, rapidamente, antes da gente concluir, eu gostaria do seu comentário sobre o investimento divulgado pelo Ministério da Saúde naquela dança erótica no evento, o primeiro encontro de mobilização da promoção da saúde no Brasil. A ministra Anísia Trindade chamou de inapropriado esse que, segundo ela, seria um episódio isolado, e aí um diretor foi exonerado. Só para falar em episódios isolados, há poucos dias uma assessora do Ministério da Igualdade Racial também foi demitida, nesse caso, por racismo. Será que haverá mais episódios isolados desse tipo nesse governo? Sempre que a mídia reprovar, o PT dirá que é um fato isolado. Veja que eles apoiaram com tudo. Num desses episódios isolados, uma petista levou os filhos para palpar um homem nu numa apresentação. Veja que eles apoiaram aquela exposição pornográfica lá bancada pelo Santander. Então, você nota que sempre que dá chabu, eles falam, não, isso aí foi isolado, e sacrifica o bode que estava ali para ser espiado mesmo, no caso, o servidor ali. Aquilo ali foi aceito, foi dentro do ministério, fizeram a dança, fizeram aquele absurdo. Teria sido cool, vamos dizer assim, se a mídia não tivesse criticado. Como a população achou aquilo absurdo, aí eles falam, não, foi isolado, nós estamos contra isso. A menina lá fez o absurdo de xingar os paulistas, eles falam aquilo direto. Ela falou os paulistas, não sei o que, aquela coisa toda. E aí se vitimizaram e disseram que é fato isolado. Então, não tenho dúvida, o PT é isso. O PT é a essência da desmoralização da família, porque esses projetos, esse tipo de ação, é ferramenta de guerra cultural, de guerra política, onde eles querem fazer o quê? Desmontar a família. E para que desmontar a família? Porque família gera unidade. Unidade gera resistência. E aí, o que ocorre? Eles tentam destruir a igreja. Agora mesmo em Cáceres, tem vários pastores sendo punidos lá porque eles estavam pregando
pregando e, segundo, não gostaram da pregação que um garoto fez, garoto de 15 anos fez, já puniram os pastores estão sendo tudo processados por crime equivalente ao de racismo, porque eles estavam debatendo, tinha um projeto na Câmara que queria fazer o orgulho gay, e eles eram contra esse projeto, o Dia do Orgulho Gay lá na cidade. Gente, eu não vou entrar no mérito, mas um projeto na Câmara é feito de gente que é contra ou a favor. Se os pastores estavam contra e alguém acha que eles não deviam ser contra, deviam ir lá conversar com os pastores e falar, olha, é importante por isso, por isso, por isso. Mas não processar, não criminalizar. Mas esse é o PT, essa é a forma como o PT se comporta. Quando a coisa dá desgaste para eles, eles querem se livrar do problema. O Hamas está dando desgaste, opa, nós somos contra o Hamas. Até há poucos dias, estavam juntos. Tal coisa, nós somos contra. E por aí vai. Aí, quando não tem como eles serem desgrudados, nós sempre dissemos, olha, eles são a favor de ditadores. Não, nós somos contra. TSE, diga que é fake news. Tá bom, fomos proibidos de dizer que eles eram contra. Aí o aborto estava dando problema, eles são a favor do aborto. Estava dando problema, eles falam, não, nós somos contra, isso é fake news. Aí, quando chega no governo, faz tudo igual. Então, assim, são a favor do aborto, são a favor da liberação das drogas, são a favor da desestruturação da família, são adeptos de liberdade religiosa até uma letra tal, e depois não mais. Deputado, vamos para as considerações finais, agora sem fake news, hein? A obstrução dos trabalhos no Congresso em protesto contra o STF continua. Queria que o senhor contasse para a gente como que está o clima na Câmara dos Deputados. Está um clima muito ruim porque é um clima de desvalorização, é um clima onde a gente sente que não tem muito valor o que se está fazendo, há um clima de desânimo, desalento, decepção, porque os deputados entendem que realmente estão todos sobre uma mira de uma estrutura que tem crescido cada vez mais para desestruturar as prerrogativas dos deputados. Nos aflige muito, a gente vê jornalistas exilados, vê a nossa palavra tolhida, porque qualquer coisa que a gente fale que não seja enquadrada no sistemão que está aí, rotulada como fake news. Então o debate lá está muito ruim, muito perigoso. Quem tem coragem de enfrentar sabe que está com o mandato colocado em risco. Tem vários parlamentares em inquéritos, processados. Então é um momento triste da política brasileira e talvez um dos momentos mais difíceis do Congresso Nacional Brasileiro. Tem tido algumas reações, projetos, por exemplo, cito aqui o marco temporal, cito, por exemplo, o caso do aborto, que está sendo tratado lá com muita, eu diria, resistência por parte dos parlamentares a esse comportamento do STF, e essa liberação das drogas. A gente são assuntos muito caros, mas que a gente tem tido até agora um desânimo muito grande com o comportamento que alguns ministros do STF têm perpetrado e que tem corroído pilares importantes da democracia brasileira. Deputado, muito boa sorte, então, com esses desafios aí no Congresso Nacional e muito obrigada pela presença. Deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Eu agradeço o seu tempo, a sua contribuição e as suas opiniões. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que acompanha essa conversa. Fique ligado sempre no Fator Político BR, sempre à frente. A gente se vê.